Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesta noite de quarta-feira trazendo a palavra de Deus e queremos que nesse instante o Evangelho do Senhor possa entrar na sua casa com muita paz, trazendo união, trazendo alegria e trazendo a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Estou gravando no templo, né? Se vocês ouviram barulho de ônibus, que o ponto do ônibus fica bem em frente aqui, barulho de moto, essas coisas todas, eu estou gravando dentro do templo e para trazer, né, de volta essa alegria de estar no templo pregando, que já tem algum tempo que eu não prego no templo, né? Eu geralmente prego online, eu gravo e prego online. De manhã é sempre um professor da escola bíblica que traz a mensagem. Então já tem assim um bom tempo que eu não venho ao púlpito para pregar. Então eu desejei estar aqui dentro do templo, mesmo vazio no sentido de falta de pessoas, né? Mas com a alegria de ter a certeza do Espírito Santo de Deus. Eu quero pensar com os irmãos hoje em um tema: em tudo somos. Em tudo somos. E eu queria pensar 2 Coríntios 4, no versículo 7 e 9, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí vem uma parte do verso 8 que é muito bonito, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 7 e 9. Hoje, como eu falei, queria pensar no texto, pois esse texto ele trata dos sofrimentos do apóstolo Paulo e as orientações de Deus para a pessoa de Paulo através do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem muito nos ajudará nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Que atinge o mundo e atinge cada ser humano desta terra, de diferentes culturas, de diferentes posições sociais, de diferentes posições econômicas, educacionais, religiosas, pois o vírus do qual estamos sendo praticamente atacados nesta pandemia, esse vírus não olha nada disso, ele não olha onde você mora, o seu diploma, quanto você tem na conta corrente, ele não olha nada disso, porque esse vírus ele precisa simplesmente de um hospedeiro, que é o ser humano, independente da sua idade. É bem sabido que algumas idades são mais acometidas de uma letalidade maior, mas ele não escolhe a tua posição religiosa, a tua posição filosófica, a sua posição econômica, sabe? Ele não está nem aí para a sua ideologia política. Então, não importa onde você mora, se nas maiores mansões dos condomínios desse país, não importa se você mora em uma casa humilde na periferia de algum bairro, todos nós estamos passando por esse sofrimento. Neste trecho da Bíblia, de 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 15, nós vamos ver o apóstolo Paulo se defendendo das acusações dos cristãos
dos cristãos, melhor dizendo, judaizantes daquela época, ou seja, judeus que se converteram ao cristianismo. Pois os cristãos judaizantes, eles diziam que a lei era um complemento da salvação, ou seja, para ser salvo, não bastava apenas crer em Jesus Cristo. Segundo os judaizantes, eles precisavam crer em Jesus Cristo, mas precisava seguir rigorosamente a lei, ou as leis ali, né? Não que nós não tenhamos que seguir as leis, mas isso não está atrelado à salvação, ou seja, a salvação é Jesus Cristo, que depois que você aceita, é lógico que vai haver uma transformação na sua vida, mas não são duas coisas ligadas que vai levar você à salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É importante lembrar aqui neste texto que Paulo, ele não fazia uma autodefesa, mas a credibilidade do que ele dizia estava ligada ao seu caráter. Ele não estava se autodefendendo, ele defendia sim, para manter a integridade da palavra que ele falava, e isso quebrava a ideia de um culto à pessoa de Paulo. Paulo, ele não está se autodefendendo, ele está defendendo ali o evangelho. E aí então, muitos não aceitavam o apostolado de Paulo, né? Muitos não aceitavam a liderança dele pelo passado que ele teve. E aí então, Paulo, ele pega o texto de 2 Coríntios 4, 7, e ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo faz uma comparação com um vaso de barro, pois era um objeto de baixo valor, era um objeto frágil, era um objeto que ninguém colocava em lugar de destaque. Mas Paulo faz essa comparação justamente para mostrar que o que tinha valor era o que estava dentro do vaso, o tesouro que estava dentro do vaso. Os acusadores de Paulo, e os acusadores continuam existindo até os dias de hoje, os acusadores de Paulo diziam que a palavra que ele falava era mentirosa, porque os judeus não acreditavam só na palavra da graça, eles acreditavam somente na palavra escrita, na lei. E só que eles tinham ali um véu de incredulidade em Jesus Cristo, incredulidade na graça do Senhor Jesus Cristo, e isso impedia de crer no Messias. Ou seja, existia pontos na interpretação da lei deles que, por exemplo, qualquer tipo de sofrimento era um castigo que Deus estava impondo na vida daquele ser humano, né? Então, Paulo estava mostrando que não era bem assim. O sofrimento não era uma característica de alguém que estava pecando contra Deus. Havia essa interpretação, né? Muitas das vezes, as pessoas que não criam porque elas queriam um complemento da palavra, ela não acreditava somente na palavra de Deus. Uma outra acusação que Paulo estava passando é que ele era perseguido, e os cristãos judaizantes dizem: poxa, se você é um cristão, se você pertence a Deus, você não pode ser perseguido. E Paulo nunca negou que era perseguido, ele nunca negou isso. E nós vemos uma lista de sofrimento do apóstolo Paulo, né? Por exemplo, 2 Coríntios 4, 9 a 13, 2 Coríntios 4, 8, 9, 2 Coríntios 6, 4, 10, 2 Coríntios 11, 23, 29, 2 Coríntios 12, né? Que ali você vai ver ele falando do espinho na carne. E aí, irmãos, o evangelho que Paulo está pregando é vida para os salvos e perdição e morte para os incrédulos. Ele está falando muito bem nisso. Ele está falando: olha, o segredo é crer.
é crer em Jesus Cristo, é tê-lo como Senhor e Salvador, é crer na abrangência deste Deus que sabe e faz todas as coisas. E aí então, Paulo está dizendo aqui que Deus age de formas diferentes. Com isso, vemos como Deus age de diferentes modos, né? De diferentes maneiras para com os seus filhos. E, por exemplo, para Abraão, ele deu riquezas, né? E mesmo assim, Abraão foi um homem usado por Deus. Mas para Paulo, ele não deu riquezas, mas deu provas. E nós não podemos querer trocar aquilo que Deus dá a cada um. Às vezes nós fazemos comparações, né? Às vezes nós achamos que as tristezas que estamos passando agora, se nós tivéssemos escolhido outro tipo de vida, de caminho, de profissão, a gente, de lugar onde moramos, né? Às vezes nós falamos assim, se eu estivesse lá mais jovem, escolhido dessa forma, eu estaria sofrendo. Irmãos, sofrimento é oriundo da vida terrena. Nós teríamos sofrimentos diferentes, mas teríamos sofrimentos, né? Porque no mundo nós passamos por aflições. Entretanto, diante dessas provações, nós devemos confiar em Deus sempre, porque Deus sempre faz o melhor. Embora nós não entendamos como Deus está agindo, Ele sempre faz o melhor. E ele chega lá em Romanos 8, versículo 28 e 29, ele fala um versículo que nós conhecemos até de cor, mas eu gostaria de ler aqui. Romanos 8, 28 e 29, diz assim a palavra do nosso Deus. Olha só, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados para o seu decreto. E aí nós podemos ver que apenas Deus sabe os meios para deixar cada filho seu mais parecido com Cristo. Só Deus sabe os meios que Ele vai trabalhar na tua vida, na minha vida, para que você fique mais parecido com Cristo. Irmãos, nós precisamos pensar, né? E voltando agora para o texto, o versículo 7 da passagem aqui de 2 Coríntios 4, sobre o vaso de barro que contém o tesouro do conhecimento de Cristo. Isto é justamente para o que tem valor apareça. Para que isso aconteça, o vaso precisa ser quebrado. Que coisa interessante, né? Quando ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que nós temos, aquele conhecimento que nós temos em Jesus Cristo, aquele conhecimento em Cristo Jesus, o relacionamento que temos, o brilho que temos, não é nosso, mas é do Senhor. É igual a salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o que Paulo está falando é o seguinte: é excelência, sabe? Aqui é um vaso de barro, mas o Espírito Santo que está dentro de mim, que está dentro de você, é a excelência, é o tesouro. E por que isso? Para que não seja envaidecido o homem. O nosso culto, ele não é antropocêntrico, ou seja, o centro é o homem. O nosso culto é cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro de todas as coisas. E aí, é muito interessante que Paulo, ele diz que os cristãos, eles são quebrados das mais diversas formas.
O cristão ele é quebrado, irmãos. Eu sei que está todo mundo aí sofrendo com a pandemia. É um sofrimento misturado a medo, a ansiedade, misturado a estou cansado, misturado a vou relaxar mesmo. Não, nós precisamos entender que todo sofrimento, né, toda a forma de sofrimento que Paulo está dizendo e que nós também passamos, é uma forma de quebrantamento. Há várias formas de Deus quebrar este vaso de barro para que a excelência do poder de Deus apareça. E, gente, um vaso quebrado é um vaso estilhaçado, é um vaso em pedaços, não é verdade? E aí, quando nós sofremos, nós ficamos em pedaços, mas é aí que o poder aparece, é aí que o poder de Deus aparece em nossas vidas. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus comentários, ele diz assim: o vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o evangelho é eterno e jamais pode ser mudado. Ou seja, o vaso é quebrado, o vaso pode ser substituído, mas o evangelho ele é eterno e jamais pode ser mudado. E aí Paulo, neste texto, ele fala em tudo somos, e ele fala de um contraste, né? Quando você lê os versículos 8 e 9, você tem que parar para entender, porque o contraste que ele traz aqui, na realidade todos eles são sofrimentos, mas cada um tem uma visão diferente, uma postura diferente, né? E é nesse contraste, e apesar de todo o sofrimento que o apóstolo Paulo está vivendo, Deus o mantém vivo. Apesar de todo o sofrimento, de toda a tribulação, nós podemos ver que Paulo, ele está vivo, ele se mantém vivo, Deus o mantém vivo, porque a nossa vida física é um dom de Deus também, vem do Senhor, e toda a alma, ela pertence ao Senhor, ou por criação toda ela, ou por redenção, aqueles que assim se rendem ao Senhor Jesus Cristo. Você é filho só por criação, ou é filho por criação e por redenção, porque se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos filhos por criação, porque fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas quando perdemos a essência espiritual de Deus, nós o recebemos através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, quando nos rendemos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E amado irmão, amado ouvinte da Palavra de Deus, você que está online ouvindo este culto hoje, eu queria te dizer nesta noite, né, que existem contrastes sim. Paulo também usa de contrastes para explicar as razões de sua confiança e de seu encorajamento. Um homem perseguido, um homem, maltratado, jogado, um homem que sofreu, né, tinha as marcas do sofrimento dele, mas é interessante que mesmo diante disto, ele não perde a confiança e o encorajamento que vem do Senhor. E diz assim: acima de tudo, esses contrastes revelam a vulnerabilidade humana e exalta o poder de Deus ao cuidar do seu filho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, nesses contrastes que ele está dizendo aqui, que nós vamos nos aprofundar um pouquinho, ele está dizendo o seguinte: olha, nós somos vulneráveis, nós seres humanos somos vulneráveis. E você vê, né, que um pequeno vírus parou a nação. Um vírus mudou conceitos, mudou datas, mudou eventos, fechou empresas, fechou um vírus. E aí você percebe a vulnerabilidade humana, como somos vulneráveis, como somos frágeis, como somos fracos. E aí Paulo, ele vai diante disso revelar os contrastes dessa vulnerabilidade humana com o poder que vem de Deus através disso. Nos versículos 8 e 9, nós vamos ver aqui
Paulo dizendo o seguinte, versículo 8 e 9 de 2 Coríntios, no capítulo 4. Capítulo 4, para melhor você entender, no versículo 8, diz assim, olha: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quando você lê, sem se aprofundar no texto e contexto de que Paulo estava passando, das perseguições, do sofrimento, sofrimento físico, sofrimento psicológico, sofrimento emocional, nós vamos ver aqui, Paulo então ele chega para aqueles que estavam perseguindo, aqueles que estavam tentando acabar com ele através do sofrimento, ele começa a dizer, olha, eu estou atribulado, mas não angustiado. E aí temos que entender isso, em tudo somos atribulados, ou seja, Paulo enfrentou todo tipo de sofrimento possível, todo tipo de sofrimento possível. Ele teve fome, ele teve sede, solidão, perseguição, enfermidade. Isso é para nós lembrarmos que todo crente, todo cristão, ele sofre também. Ele sofre. E Paulo está dizendo, olha, em tudo somos atribulados, né? Vem da palavra tribulação, sofrimento. Mas diante de tudo isso, diante de fome, sede, solidão, perseguição, Paulo tem uma lista que Paulo faz de sofrimento dele: naufrágio, fome, sede, fui apedrejado, fui açoitado, é muito sofrimento, irmãos. E aí, diante disso tudo, o que Paulo faz? Cultiva uma atitude negativa diante da vida? Não, irmãos, ele não tem uma atitude negativa. Ele não diz, né? Aliás, ele diz que tudo ele pode, até estar atribulado, mas jamais você o encontrará angustiado. Ele diz assim, atribulado, mas não angustiado. Ou seja, eu estou passando sofrimento, sim, como todos nós estamos sendo atribulados nessa pandemia. Não tem um ser humano sequer na face da terra que não esteja atribulado. Mas daí Paulo, sim, eu estou atribulado, mas não angustiado. Angustiado aqui não significa ficar triste, porque se nós falássemos assim, nós estaríamos dizendo que Jesus Cristo não ficou angustiado e triste diante da cruz. Marcos 14:33. Mas o atribulado aqui, né, em grego, significa que você está sendo prensado, o atribulado, você está sendo prensado. O angustiado já é uma outra palavra grega que significa esmagado. Ou seja, mas não é a mesma coisa, um está sendo prensado, outro está sendo esmagado. Ele diz assim, eu posso ser prensado, mas eu não sou esmagado. Olha só, já deu para ver uma diferença muito grande. O que Paulo quer dizer com a frase é essa: eu posso enfrentar problemas terríveis, até ficar triste, mas jamais me darei por vencido. Você pode me encontrar em lágrimas, mas nunca me encontrará com dúvidas. Olha que Paulo está dizendo, atribulado, mas não angustiado. Ou seja, olha só, você pode me encontrar atribulado, sim, você pode me encontrar com lágrimas, mas não angustiado, porque eu não terei dúvida, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então Paulo está dizendo isso. Crentes em Cristo Jesus, e falo para nós, todos nós, não temos mais, irmãos, como ficar, mesmo diante desta tribulação, angustiados. Ou seja, nós temos que voltar, mesmo com máscaras, a sorrir. Nós temos que tirar esta cara de sofrimento que não combina com aqueles que pertencem ao reino de Deus. Paulo passou por todos os sofrimentos possíveis,
E diz que toda a tribulação que ele enfrentou foi leve e momentânea. Toda a tribulação que ele passou foi leve e momentânea. Está pesado demais para você, meu amado ouvinte da palavra de Deus? Então é porque você está carregando o fardo sozinho. E essa é a verdade, irmãos. Cada vez que fica muito difícil, cada vez que nós sentimos a tribulação muito grande, é porque ou estamos carregando o fardo sozinho, ao invés de carregá-lo na força do nosso Deus, ou então porque este fardo que estamos carregando é o fardo do pecado. E aí nós precisamos deixar todo o pecado que tão de perto nos rodeia. E aí então nós precisamos entender esse primeiro pedacinho de, olha, nós em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, posso enfrentar problemas terríveis e até ficar triste, mas jamais me darei por vencido. Jamais me darei por vencido. As perseguições vêm para querer nos derrubar, sabe? As atribulações vêm para querer nos deixar derrubado. Nós podemos ficar até atribulados, irmãos, até tristes, mas nós não vamos ser vencidos, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então, Paulo fala isso. Depois, ele pega e diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, mas em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Perplexidade, essa é a palavra. O que mais nós estamos é perplexo. Há um ano que nós estamos perplexos quando começou a pandemia, perplexo por notícias que você não sabe, por números que você não entende, por cidadãos que estão no comando que parece que estão mais desorientados do que, sabe? Então, perplexidade. Perplexo é aquela situação onde você fica de boca aberta. Isso pode ser ao ouvir uma notícia ruim que você não esperava. Tem horas que eu não sei se os noticiários hoje estão perdendo audiência, porque eu acompanho pelo menos um jornal televisivo para me poder saber as coisas, porque eu sou líder de uma igreja, preciso ter notícias, né? Mas não dá mais para assistir, porque a gente fica naquela esperança de ligar a televisão e ouvir um telejornal com uma notícia. Já pensou? Se a gente liga um telejornal, mas é só notícias ruins, a vacina atrasou, o insumo não veio, e está faltando dinheiro, e o governador manda fechar, o prefeito manda abrir, e o presidente diz que não tem nada a ver com isso, e o Supremo manda. É uma confusão e nós ficamos perplexos. Mas a palavra em grego quer dizer está em dúvida ou está perdido. A palavra perplexo no grego, não vou ficar aqui que eu não tenho nenhuma conhecimento de grego para ficar falando as palavras em grego, que também não interessa, mas a palavra em grego para perplexo significa estar em dúvida, estar perdido. São aqueles momentos na vida onde, devido às notícias ruins que nos surpreendem, nós ficamos sem chão, sem saber para onde ir, sem saber onde nós estamos plenamente, sem saber plenamente o que fazer. Quantas vezes na vida, meu amado irmão, você que está ouvindo a palavra de Deus, quantas das vezes nós estivemos em dúvida? E não é só dúvida quanto à pandemia, é dúvida com quem casar, é dúvida onde eu vou trabalhar, é dúvida se eu vou deixar, se eu não vou deixar, é dúvida se eu abro, se eu não abro, né? Nós na Pio de Pendotiba, nós temos um problema que muitas igrejas não têm. Nosso problema é diferente, né? Enquanto eu não quero
voltar aos cultos presenciais, pelo menos domingo à noite e quarta, enquanto esses números não forem mais favoráveis, embora a gente fique sem saber se esses números são realmente reais, né? Mas a gente tem que trabalhar com o que tem. E aí o povo quer, a maioria querem, né, vir com controle e tal, essa coisa toda. E aí nós ficamos na dúvida. Essa dúvida é a perplexidade também, a surpresa quando você tem. E aí Paulo, ele chega e diz o seguinte: eu posso estar perplexo, mas eu não estou desanimado. Desanimado aqui é sem ânimo, sem esperança. Ou seja, eu posso ficar perplexo diante de tudo, mas eu não posso perder a esperança. Eu posso ficar perplexo diante dessa pandemia, diante desta angústia, mas eu não posso ficar desanimado. Desanimado é sem esperança. E a nossa esperança vem do Senhor. O apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança fosse só nesse século presente, nós seríamos os mais indignos dos homens. E aí nós começamos a ver essa situação aqui, e o que Paulo então está dizendo é: você pode até me encontrar perplexo acerca de algo, e por isso meio perdido, sem saber o que fazer, mas você jamais vai me encontrar sem esperança no Deus que tem cuidado de mim, no Deus que tem me dado solução. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, você pode me encontrar perdido, sem saber para onde eu vou, sem saber se eu abro, sem saber se eu fecho. Você pode me encontrar perdido, mas você não vai me encontrar sem esperança no Deus que pode todas as coisas. Você vai me encontrar sim, perplexo com a situação, porque nós somos humanos, mas você não vai me encontrar sem esperança no Deus vivo e todo-poderoso que pode todas as coisas. Nós estamos perplexos com a situação negativa dessa pandemia, mas nós também podemos ficar perplexos com o agir de Deus de uma noite para um dia, de um dia para uma noite. Em um segundo, Ele pode nos deixar perplexo diante de tudo isso. Ele pode acabar com essa pandemia com um sopro da sua boca, com uma palavra que sai da sua boca. Com uma palavra Ele criou o universo, e com uma Ele pode restaurar o universo. Então Paulo está dizendo com isso: eu posso estar perplexo sim, mas sem esperança no Deus que tem cuidado de mim, no Deus que vai me dar solução e tem me dado solução. Olhai as coisas passadas, irmãos. O que Deus fez? Você está olhando só o presente, mas olha lá o passado e veja o que Deus fez, porque aí você vai ter uma esperança melhor para o futuro. Aí ele diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Depois ele diz perseguidos, mas não desamparados. E aí não é apenas que Paulo ficou sem gente ao seu lado, mas durante um bom tempo ele ficou com gente contra ele. Olha só aqui o perseguido. O perseguido não é porque ele ficou sozinho, não. Às vezes nós somos perseguidos e nos deixam solitários. As pessoas não seguem porque eu não vou contra ele, mas eu também não vou a favor dele, deixa ele lá. Sabe, quando você está sozinho. E uma vez falando sobre liderança e sobre pastorado, eu falei mesmo: olha, o pastorado muitas das vezes é solitário. Embora você tenha nesta igreja aqui liderança que estão junto de você, ministério diaconal que está junto, pastores auxiliares que estão juntos, líderes de ministério que estão juntos. Essa igreja aqui é uma bênção, a PIB de Pendotiba, é uma bênção mesmo. Eu vivo um dos melhores momentos desse ministério, né, nesses 18 anos que eu estou aqui.
Mas, irmãos, a gente há de convir que todo pastor sabe disso. Muitas das vezes é solidão. Então, ele está dizendo aqui: perseguido sim, solitário sim. Paulo afirma: em relação aos homens, eu já fui agredido, traído, esquecido, magoado, perseguido, abandonado. Sim, Paulo sente todo o ódio do ser humano. Paulo sente toda a perseguição do ser humano, todo o abandono do ser humano. Paulo sente todo o egoísmo do ser humano. Irmãos, nós saímos de uma fase tão rápida. No início da pandemia, quando estávamos assustados, nós estávamos solícitos, né? Amor ao próximo. E, irmãos, não existe vida excelente se não for uma vida que sirva ao próximo. Não existe, foi o que Jesus Cristo disse: não existe vida excelente se não for uma vida doadora ao próximo. Não existe. Não é evangelho, não é cristianismo, né? Eu fico pensando quantas pessoas dariam a sua vez na vacina, né? Olha, tem aqui, só tenho 2 vacinas, só tem uma vacina, só tem 2 pessoas, né? Aí você: não, sou eu, porque eu tenho isso, tenho aquilo, tenho mais idade e tal. Quantos? Não, vai ele, depois eu, sabe? Eu vi no início da vacinação, parece que está no início, né? Porque está em passo de tartaruga, mas vamos orar para que a coisa flua melhor aí, os governos municipais se entendam melhor. Mas no início da pandemia, eu vi aqui no estado do Rio, eu vi uma reportagem de uma senhora, não me lembro agora o nome, o local, que ela tinha 100 e poucos anos, não me lembro agora, eu sei que tinha mais de 100, e estava bem. E quando foram vacinar ela em casa, ela falou assim: não precisa não, vacina outra pessoa que precise mais. Eu falei: mas a senhora tem 100 e poucos anos. Eu falei assim: não, mas eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Eu falei: meu Deus, enquanto tem gente furando fila, sabe? Enquanto tem pessoas assim, não aparece, sabe? Essas reportagens aparecem assim, rapidinho, sabe? Mas quem fura a fila fica todo dia aparecendo no jornal, todo dia. Aí parece que todo mundo fura a fila. Mas tem exemplos assim, de pessoas que servem, sabe? Pessoas que doam para o outro. E é interessante quando você olha Paulo dizendo o seguinte: olha, em relação ao ser humano, eu fui abandonado, eu fui agredido, eu fui ludibriado, eu fui enganado, mas em relação a Deus, eu recebi de Deus amor inigualável. Eu recebi de Deus um amor que não tem, imensurável. Paulo está dizendo o seguinte: sim, o homem me perseguiu, eu fui perseguido sim pelo homem, mas em tudo isso eu não fui desamparado pelo grande eu sou. Eu posso ter passado, Paulo diz assim, para você entender, o perseguido, mas não desamparado. Eu posso ter passado sem o amor dos homens, mas jamais fiquei sem o amor de Deus. E por isso nunca fiquei dando de coitadinho, de rejeitado, e nem com raiva dos outros, pois sei, olha aí, que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1, versículo 12. Olha que Paulo quer dizer: perseguido, mas não desamparado. Tá, perseguido pelo homem, abandonado, levantaram falso testemunho contra mim, acabaram com a minha moral, acabaram com tudo que eu tinha, me defamaram, me diminuíram, mas eu nunca fui e nunca serei desamparado pelo amor do grande eu sou. Nunca. Porque nós cremos nesse grande amor. E pregar, olhando esses bancos vazios, é um sentimento sim, de perplexidade, um sentimento de estar atribulado, um sentimento de perseguição. Mas a perseguição aqui, irmãos, é no sentido de: meu Deus, onde é que eu ia entender que eu ia pregar para o banco vazio? Embora algumas pessoas acham que eu não queira voltar,
Mas, irmãos, não tem pessoas que queiram mais voltar do que eu, mas eu quero voltar com segurança física para as pessoas que eu amo e que Deus me deu, que as ovelhas são dele, me deu para cuidar, me deu para pastorear. Perplexo, sim, mas não angustiado. Perplexo, mas não angustiado. Perseguido, mas não desamparado. E aí Paulo termina dizendo: abatido, mas não destruído. Abatido é triste. O crente fica triste, sim. Talvez você chegue a dizer: mas que pastor é esse que está ali pregando, quase chorando? Não sei, eu sou um pastor fraco. Eu não sou um pastor forte. Eu não sei chegar aqui e pregar uma mensagem que eu não esteja sentindo, Deus sabe disso. Porém, quando eu digo que eu estou abatido, triste, sabe por quê? Porque Paulo ele diz isso: nós somos vasos de barro, nós somos vasos frágeis. Frágeis, sim. Sentimos tristeza, sim. Ficamos abatidos. E o abatido nosso é no semblante, o abatido nosso é na alma, é a angústia de alma. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E aí, meu amado irmão, é interessante quando o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Abatido significa ser lançado no chão, sabe? Você é alvejado e você cai. Você sabe, sente a dor, mas você está ali ainda, com um pouco de vida. O que Paulo está dizendo ao afirmar que ele pode até ser abatido, mas não destruído. Isso é muito bacana. Isso nos traz um conforto no coração, porque embora nós tenhamos o Espírito Santo de Deus, nós somos vasos de barro. Para de pensar que você é super crente, para de pensar que você é sobrenatural. Você é natural, você é vaso de barro. O que está em você é excelente, mas não tem como separar. Por isso que nós ficamos atribulados e não angustiados. O vaso de barro fica angustiado, o vaso de barro fica perplexo, o vaso de barro se sente perseguido, o vaso de barro se sente abatido. Porém, a excelência de Cristo que está em nós não nos deixa nos angustiar, não nos deixa desanimar, não nos deixa desamparar, e não somos destruídos. Porque quem tentará contra os escolhidos de Deus? Paulo está dizendo o seguinte: você pode até me ver abatido, mas jamais nocauteado. Paulo ele faz uma analogia aqui de um lutador. Sei lá, vamos pensar no lutador de boxe. Ele pode ser abatido, ele cai, mas ele não vai ser nocauteado. Paulo quis dizer o seguinte nesse instante: você pode até ouvir o juiz abrindo a contagem quando eu estou caído lá no chão, no ringue, mas você nunca ouvirá contando até 10, porque antes de contar até 10, o Senhor me levanta. O inimigo das nossas almas pode nos abater, mas ele não tem poder para nos destruir, se nós estivermos lavados e redimidos pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Senhor é minha força, e Ele sempre me levantará nos momentos mais difíceis da minha vida. E porque o apóstolo Paulo tem uma atitude tão positiva em relação à vida, a vida que ele sofre e que nós sofremos. Ele explica no verso 13, quando ele diz assim, diz 2 Coríntios 4: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Fé. E ele repete o Salmo 116, versículo 10:
Na realidade, Paulo repete os Salmos quando ele diz: escrevi, por isso falei, estive muito aflito, mas eu continuo falando do grande Deus, do grande eu sou, daquele que tem controle sobre todas as coisas. Fé, pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40:31. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Renove a sua força, meu irmão. Não deixe que uma pandemia, que um vírus, por mais letal que seja, deixe você prostrado. Não é estar no culto presencial que vai mostrar que você é um crente. É até muitas das vezes fora do culto presencial é que você vai se mostrar que você renova as suas forças em Cristo Jesus. E você sobe como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. As nossas igrejas brasileiras, de um modo diferente do apóstolo Paulo, nós muitas das vezes queremos a comodidade, queremos a cura, queremos estar na zona de conforto, queremos estar no bem-estar, queremos a prosperidade. Trazer um sermão como esse, talvez eu tenha hoje aí 30 pessoas ao vivo, depois de alguns dias eu tenha 80 visualizações, porque quem vai querer ouvir um pastor falando de que você vai sofrer sim, desde que você nasce até quando você morre, é sofrimento, porque no mundo tereis aflições, porém, não é sempre sofrimento, não é todo sofrimento, é lidar com o sofrimento na confiança do Senhor, e esse sofrimento vai nos trazer alegria, porque são sofrimentos que quebram esse vaso frágil e deixa a glória de Cristo, o brilho de Cristo fazer presente. Bem diferente da história dos primeiros cristãos, a igreja hoje não pensa muito sobre isso. Passa um sofrimento e acha que não merece aquilo. Antes de mais nada, precisamos entender que Cristo não veio para nos dar conforto terreno, mas para nos dar a eternidade com Ele. Devemos estar felizes com o que temos para atender às nossas necessidades. Deixa eu caminhar para o final. A teologia é a teologia da cruz. Certamente a Bíblia ensina a abraçar o sofrimento, porque isso nos muda e abençoa os outros. É primeiro a cruz e depois a ressurreição. Não existe evangelho sem cruz, e cruz simboliza sofrimento, simboliza mudança, transformação, salvação. Não existe evangelho sem cruz. E depois vem o evangelho da ressurreição, da vitória total. Hernani Dias Lopes, eu gosto muito desse pastor e leio livros e acompanho os sermões dele. Ele diz que o centro de todas as coisas não é o homem, é Deus. O centro de todas as coisas não é o homem, é Deus. E eu quero concluir contando uma ilustração muito simples. Conta-se que em um colégio, em um lugar muito pobre, numa periferia de uma cidade, existia ali uma quantidade de crianças carentes. E naquele dia, um professor daquela escola, vendo os alunos, percebeu que uma aluna, ela estava, embora os outros estivessem com roupas humildes, essa aluna estava com uma roupa, além de rasgada, suja. E perguntou a ela se ela tinha alguma dificuldade. Ela disse: nós somos muito pobres, eu e minha família, e eu não tenho outra roupa. E aí o professor ficou muito sensibilizado e decide comprar um vestido bonito, um vestido azul. Por isso que eu chamei essa ilustração de o simples vestido azul. E ele pega e dá aquele vestido, e a menina então vai ao banheiro
do colégio, tira aquela roupa, né? Toma um banho ali, algumas outras professoras ajudam e bota o vestido azul. E ela ficou muito feliz com aquele vestido azul e foi para casa, né? Com aquele vestido azul. Quando chegou em casa, a mãe, ao ver a filha com aquele vestido azul, decide então pentear o cabelo dela, decide melhorar um pouco a aparência dela. E aí o pai, quando vê a menina com aquele vestido azul, ele simplesmente começa a levantar e dá uma arrumada na casa dele, que o telhado estava caindo e algumas madeiras, ele tinha algumas coisas, ele não precisava nem comprar, ele só precisava fazer. Ele começa então a melhorar a sua casa. A mãe logo em seguida animada e as irmãs começam a arrumar a casa, começam a melhorar ali o ambiente que estava sujo da casa. E nisso aquela família começa a mudar. O pai consegue um emprego e as crianças, as outras começam a ir para o colégio e aquela casa começa a melhorar e a família começa a melhorar. E quando se olha, toda a vizinhança ao redor daquela humilde casa tinha sido transformada. A história fala sobre a transformação que provocamos com pequenas atitudes. A transformação não está nas grandes atitudes, não estão nas grandes atitudes, mas nas pequenas atitudes. Talvez o que o mundo precise é de um simples vestido azul dos cristãos. Atitudes como o sorriso, como estar firme diante das tribulações, mesmo com as notícias que nos deixam perplexos, nós tenhamos esperança de trazer notícias de que Jesus Cristo é o Senhor. E isto é o que Jesus Cristo nos ensina no Evangelho. Atitudes simples farão grandes transformações. Essa é a visão de Paulo nesse texto. Embora as muitas lutas que ele passava, havia um contraste quando ele imprimia as atitudes simples do Evangelho. Ele se mostra humano. Olha, eu sou vaso, frágil, mas existe uma excelência dentro de mim. E é essa excelência simples, é esse vaso simples, frágil, que quando quebrantado pelo sofrimento, transforma vidas e mais vidas. Nessa pandemia, de muitas incertezas, de muitos sofrimentos, precisamos das atitudes simples dos cristãos, como o conto desse simples vestido azul. Que Deus te abençoe e que possamos, em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, você pode me ver triste, você pode me ver triste, mas essa tristeza é leve e momentânea. Em tudo somos atribulados e não angustiados, em tudo somos perplexos e não desanimados, em tudo somos perseguidos e não desamparados, em tudo somos abatidos e não destruídos. Sabe por quê, irmãos? Simplesmente porque nós somos vasos de barro com a excelência do poder de Deus, para que o poder de Deus é que apareça. Que Deus te abençoe. E que você hoje, nessa quarta-feira, possa mudar completamente o sentido da sua vida, o sentido das suas atitudes. Não precisa de grandes atitudes. Simples atitudes transformarão toda uma comunidade. Que Deus assim nos abençoe. Deixa eu orar por você, meu amado. Amado Deus, soberano Jesus Cristo, nós te somos gratos por estarmos na tua casa, louvando e adorando o teu santo nome. E nesse instante, Pai, dentro de um templo vazio de pessoas, mas cheia do Teu Espírito Santo, nós queremos transmitir esta palavra àqueles que estão ouvindo, àqueles que estão passando por sofrimento. O mundo sofre, mas eu tenho a certeza, Senhor Deus, que o Senhor está mandando refrigério, está providenciando, Senhor Deus, um quebrantamento, um avivamento genuíno, para que as pessoas saibam que o Senhor é Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que a pessoa que está ao alcance desta mensagem virtual
que vai para tantos cantos desse planeta. Ó Senhor, que o Senhor possa fazer a pessoa entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ó Deus, que essa pessoa que está aí, que ainda não abriu seu coração para Jesus Cristo, que ela possa recebê-lo como Senhor da sua vida. E aqueles que estão distantes, Pai, que eles voltem ao caminho do Senhor, como o filho pródigo foi, mas voltou e o Senhor restaurou completamente. Muito obrigado por tudo, nos dê um restante de semana na Tua presença e, ó Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Atende o país, Pai, atende esse país. Ó Deus, ameniza a dor. Ó Deus, ameniza essa pandemia. Diminui o número de casos, de óbitos, para que nós possamos ficar perplexos diante da ação do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus Cristo.